Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos iniciar mais uma aula de português? Na nossa aula de hoje nós iremos falar sobre o gênero artigo de opinião. Vocês lembram que o artigo de opinião é um texto que traz argumentos sobre um determinado assunto? Então, nós vamos iniciar nossa aula com a leitura de uma tirinha. Tudo bem, eu compreendo, eu sei, faz sentido. Eu não tenho como argumentar. Eu não sabia que existiam tantas razões para uma garota não sair comigo. Ela lembrou de mais algumas. Então, como vocês puderam observar, o personagem ele ficou sem palavras diante de tantos argumentos utilizados pela garota. E em relação a essa palavra, argumentação, o que é mesmo argumentação? Argumentação de argumentos é o fornecimento de razões para justificar ou criticar uma afirmação. São provas, raciocínio, dados, fatos. E no gênero que nós iremos estudar hoje, é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. A linguagem utilizada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa, uma vez que o texto deve ser compreendido por diversos tipos de pessoas. O artigo de opinião é publicado normalmente em jornais, revistas e blogs. Esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. O assunto abordado nesse tipo de texto costuma ser de relevância coletiva, com fatos importantes. Ele tem uma função social clara, que é promover o debate público sobre as demandas da sociedade. As características do artigo de opinião. É um texto argumentativo que difunde opinião sobre um tema polêmico. Outra característica é que circula nos meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, e tem como estrutura básica uma ideia central que resume o ponto de vista do autor e sua fundamentação com base em argumentos, construídos a partir de verdades. Exige a variação padrão da língua. A estrutura do artigo de opinião segue uma estrutura básica que é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é a descrição do assunto que gera polêmica, que vem logo no primeiro parágrafo do texto. O autor faz a apresentação do tema que será visto no corpo do texto. O desenvolvimento é onde o autor expõe suas ideias, é a tese do autor, uma proposta ou posicionamento, uma tese contrária ou atitudes contrárias, refutação, não aceitação da tese ou das atitudes contrárias, argumentos a favor da tese do autor. E, por último, a conclusão. Na conclusão, deve ser apresentada uma ideia para solucionar o problema que foi proposto. É o fechamento do texto que reforça a tese do autor. Para a produção de um artigo de opinião, é importante seguir todos esses quesitos aqui. Usar a primeira pessoa do plural ou a terceira pessoa do singular. Embora permitido por alguns autores, a maioria recomenda que o aluno não use a primeira pessoa do singular. Verbos presentemente no presente do indicativo. Expressa o fato no momento em que se fala. O aluno lê um poema. Posso afirmar que meus valores mudaram. Um aluno dorme. Construa períodos curtos, com no máximo 2 ou 3 linhas, evitando orações intercaladas ou ordem inversa desnecessária. Empregue vocabulário escolarizado, evitando termos coloquiais, adjetivação desnecessária,
gírias, afirmações extremas e generalizações. Para a produção de um artigo de opinião, o título é a parte mais vendedora do texto. Ou seja, é importante a produção de um título que chame a atenção. Deve dar água na boca, mas não pode entregar o ouro. Uma dica é que esse título ele seja simples. Brinque, use clichês. É importante usar verbos para dar comandos de ação. E lembre-se, a afirmação deve ser instigante, mas absolutamente comprovável. E para a introdução do nosso texto, inicie sua tese apresentando ao leitor a problemática a ser discutida. Uma dica é sempre que possível contextualizar com um cenário global ou algum acontecimento do dia a dia do seu leitor-alvo. Mostre que você não está... Inclua afirmações de outros pensadores ou cite estatísticas, estudos científicos, reportagem de importantes veículos de comunicação. Use no máximo 2 parágrafos, mas se você conseguir um parágrafo na introdução, perfeito. E no desenvolvimento é onde você irá apresentar os seus argumentos, justificar o porquê das suas afirmações. Inclua o leitor, prenda-o em seus argumentos, fazendo com que ele se sinta representado por suas palavras. Nesse trecho, seu leitor já começa a formatar suas próprias conclusões e você apenas o está preparando para o grande finale. Por último, nós temos a conclusão, que é o raciocínio argumentativo. Agora é a hora de você demonstrar ao leitor as suas resoluções sobre o que foi apresentado e discutido. Proponha soluções, mostre um caso no qual você participou e indique o que foi feito. Opine. Você também pode deixar no ar uma dúvida ou cobrança, se a introdução ou o desenvolvimento foram perfeitos. Seus leitores irão perdoá-lo, tá? Eu espero, gente, que esse assunto tenha ficado entendido, tá? E agora vocês irão colocar em prática o que aprenderam. E para concluir a nossa aula de hoje, eu vou terminar com essa frase. A sabedoria começa na reflexão. É uma frase de Sócrates. Até a próxima aula.